Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer, senadora, e agradecer que hoje recebi no meu gabinete as alunas da Escola Nossa Senhora das Graças, do bairro de Itaí Bibi, de São Paulo. As alunas Natália Cordeiro, Luciana Fernandes, Marina Letícia e Helena Breyton, mais ou menos entre 15 e 16 anos, vieram fazer um trabalho interdisciplinar de Geografia, Português, História e Sociologia, com pesquisa orientada pelo professor de História Oswaldo Ferreira. E escolheram, entre os senadores, alguns senadores integrantes que participaram da Assembleia Nacional Constituinte de 88, que é o meu caso. Como integrei a bancada feminina naquele momento constitucional e fui a primeira prefeita da minha cidade, da capital do meu estado, e também a primeira senadora pela Bahia, despertou nessas meninas a curiosidade de conhecer e de investigar um pouco essa discussão a respeito do movimento de mulheres e da participação da mulher na política no Brasil. Eu as recebi no gabinete, fiquei muito impressionada, bem impressionada com a desenvoltura com que desenvolveram a entrevista, e quero parabenizar a iniciativa dessa escola que estimula esse tipo de experiência e também parabenizar o professor Oswaldo Ferreira e as meninas que tiveram essa iniciativa de vir ao Senado Federal. Uma outra parte do grupo de alunos, Júlia Cafaro, Fabrício Torre e Gustavo Bechara, coincidentemente entrevistou o meu colega de partido, o senador Fernando Bezerra, também constituinte. Mas, senhora e senhores senadores, eu tratei de jovens, agora de registrar jovens que, estudando, estiveram aqui conosco e demonstraram toda a capacidade dessa juventude brasileira, mas quero tratar, nesse momento na tribuna, de uma outra faixa de jovens no Brasil, de um outro segmento de jovens no Brasil. Nós, nesses últimos 20 anos, em nosso país, demos saltos largos no sentido de avançarmos na inclusão social do nosso país. Mas, apesar de todos os avanços realizados, nós temos ainda alguns grandes e graves desafios. Um deles é que o Brasil se tornou um país recordista nos índices, num dos índices mais trágicos, que é o mapa mundial da violência. Os homicídios dolosos são uma tragédia nacional. 56 mil pessoas são assassinadas todos os anos no país, o que equivale a 29 vítimas por 100 mil habitantes. Índice considerado epidêmico pela ONU. Este patamar vergonhoso tem se mantido inalterado ao longo de 3 décadas, com pequenas variações. O processo de vitimização apresenta padrões particulares que exigem investigação. 53% das vítimas são jovens. Destes, 77% negros e 93% do sexo masculino. Os homicídios dolosos são a primeira causa de morte entre os jovens brasileiros. O risco não se distribui aleatoriamente e equitativamente por todos os segmentos sociais. Concentra-se reproduzindo e aprofundando as desigualdades sociais e o racismo estrutural. Por outro lado, as instituições do Estado têm se mostrado incapazes de lidar com esta problemática. Apenas 8% dos homicídios dolosos são investigados com sucesso, em média, enquanto o encarceramento cresce, veloz, tornando nossa população penitenciária a 3ª maior do mundo. Há 574 mil presos no Brasil.
61,7% dos quais são negros e 40% estão em prisão provisória. Os que cumprem sentença por homicídio doloso representam cerca de 12%. A maioria cometeu crimes contra o patrimônio ou envolveu-se com comércio ilegal de drogas ilícitas. Ou seja, as evidências apontam para uma completa inversão de prioridades em detrimento da valorização da vida e dos crimes violentos contra a pessoa. Além disso, policiais morrem e matam muito. 6 pessoas são mortas ao dia por policiais. Por outro lado, 490 policiais foram assassinados no país só em 2013. Os crimes letais intencionais constituem, como indicam estes números alarmantes, um problema de primeira ordem para o Estado e a sociedade em seu conjunto, não apenas para governos e partidos. Entretanto, não tem suscitado providências urgentes, profundas e multidimensionais, compatíveis com sua gravidade, escala e magnitude. Em síntese, quem serão os destinatários da profunda transformação social experimentada pelo Brasil se nossa juventude está sendo exterminada? Qual a validade desses avanços se não conseguirmos parar de matar nossos jovens? A situação é dramática e o Senado Federal não vai se omitir. Não pode, não deve e nem vai. E é com este posicionamento que compõe o nosso plano de trabalho apresentado pelo relator, o senador Lindbergh Farias, que ontem, às 14 horas, nós instalamos a CPI de assassinatos de jovens no Brasil. Esta CPI pretende discutir, apresentar proposições legislativas ou não, políticas públicas que possam ser levadas como sugestão para governos estaduais, para governos municipais, para o governo federal. Incluímos o governo municipal porque era uma cidade da dimensão de São Paulo, do Rio de Janeiro, são cidades que, pela população e pelos registros dos números de mortes violentas, sem dúvida nenhuma, podem e devem ter políticas públicas voltadas para o combate à violência e à morte violenta de jovens no Brasil. Neste primeiro momento, nós aprovamos no nosso plano de trabalho, proposto pelo senador Lindbergh, 3 audiências imediatamente. Nós funcionaremos todas as segundas-feiras, às 19h30. As nossas audiências, a primeira delas, buscou trazer para o Senado Federal especialistas e pesquisadores que possam já nos apresentar uma contribuição grande na constituição de um início de um diagnóstico sobre a situação das mortes violentas de jovens em nosso país. E foi aprovado, portanto, a participação na próxima segunda-feira, na nossa audiência pública, do Dr. Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência no Brasil, do Dr. Luiz Eduardo Soares, especialista em segurança pública, do Dr. Inácio Cano, fundador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Dr. Michel Miss, professor do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir esses especialistas, as suas pesquisas, iniciar um debate no sentido de, identificando no mapa da violência,
a incidência maior das mortes violentas de jovens no território brasileiro, nós vamos poder visitar cada um desses territórios para lá ouvir familiares, vítimas, autoridades que possam nos indicar caminhos, trocar ideia, colocar na pauta, na agenda política da sociedade brasileira, a situação da juventude do nosso país. Na segunda audiência pública, nós vamos também ouvir representantes de movimentos sociais e da juventude. Vamos ter um representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, representante da Anistia Internacional, representante da Central Única das Favelas, do Observatório de Favelas, da Justiça Global. Na terceira audiência, continuaremos a oitiva de representantes de entidades e organizações não governamentais, o Viva Rio, o Sou da Paz, o GELE10, Instituto da Mulher Negra, a Coordenação de Entidades Negras, o CONEM, e o movimento Reaja, surgido na Bahia, exatamente composto de jovens negros que lutam para denunciar e resistir e reagir à violência que se abate contra a juventude negra no nosso Estado. É possível haver uma grande participação da sociedade nessas audiências públicas, a exemplo do que nós já fizemos na CPI do tráfico de pessoas, senadora Vanessa Graziotin, presidida por Vossa Excelência há 1 ano e meio atrás. Desta vez, nós vamos contar também com a participação popular por meio do perfil no Facebook, facebook.com CPI dos Jovens. E vamos ter também todos os canais de interatividade já existentes no Senado Federal, o E-Cidadania, Portal do Senado e tantas outras ferramentas de participação da comunidade e da opinião pública. É fundamental para nós que iniciamos esse trabalho que a interatividade e a sua participação, cidadão, cidadã, jovens de todo o país, possa acontecer para enriquecer esse processo de discussão e de debate a respeito da situação de violência que se abate sobre todos nós, porque se abate sobre o futuro do Brasil quando atinge a nossa juventude, em especial a nossa juventude negra, pobre e de periferia. Senhor presidente e senhores senadores, essa discussão e essa CPI certamente nos levará a outros debates correlatos, nos levará a discutir o modelo de segurança pública que temos, o modelo de polícias que temos, né? a necessidade de valorização das carreiras vinculadas ao modelo de segurança pública, a sua integração, nos fará discutir, sem dúvida nenhuma, a situação, o debate, participar de alguma forma desse debate de redução da maioridade penal, do cumprimento efetivo ou não do Estatuto da Criança e do Adolescente no que concerne ao cumprimento das medidas socioeducativas, na visitação, por que não, das instituições, dos ambientes específicos para o cumprimento das medidas socioeducativas no país inteiro, para que vejamos quais são as condições que estão sendo dadas a estes jovens que são, eventualmente, infratores, quais são as condições que eles têm para a sua reinserção na sociedade. Mas ele, senhor presidente, senhora e senhores senadores, não passará ao largo
sem dúvida nenhuma, senador Cristóvão, da conclusão de que a nossa juventude, tão vulnerável, também precisa, e mais do que nunca, do caminho da educação como uma das fortes possibilidades de inserção social e de afastamento da vulnerabilidade em que se encontram nas grandes periferias da nossa cidade, das nossas grandes cidades. E é, sem dúvida nenhuma, por um ambiente negativo, digamos assim, porque é no ambiente da conclusão do nosso fracasso, do fracasso do Brasil para com a sua juventude, do fracasso do Brasil enquanto Estado, não é de um governo, são de governos diversos que não enxergaram na educação a prioridade e a ferramenta fundamental para dar oportunidade, para abrir as portas definitivas de novas oportunidades para as crianças, os adolescentes e os jovens brasileiros. O que colheremos certamente na CPI dos assassinatos de jovens no Brasil é resultado desta política, de uma política de desprezo à educação, de falta de centralidade à educação e de uma questão que o Brasil até então não foi capaz de ver, de encarar, como a expressão diz, encarar é estar cara a cara, portanto, de olhar de frente, que é o racismo institucionalizado, enraizado na sociedade brasileira, que torna cada jovem negro, pobre, morador de periferia, um suspeito a ser assassinado das mais diversas maneiras nas áreas periféricas das grandes cidades. Nós não estamos falando, vou dar uma parte ao senador que se movimenta para isso, senador Cristóvão e senador José Medeiros, eu não estou sequer falando das mortes de crianças que são quase que diárias, que acontecem no Brasil por bala perdida ou por qualquer outra motivação, geralmente sem nenhum tipo de investigação policial ou de julgamento dos seus assassinos. É uma situação aterradora, os números que nós temos sobre a situação das mortes e assassinatos que continuam impunes de crianças, de adolescentes e de jovens no Brasil. Com a palavra o senador, para uma parte o senador Cristóvão Buarque. Para muitos, hoje essa data não está sendo lembrada. Mas hoje é o aniversário, 127 anos, da abolição da escravatura. Verdade. Até aquela data, quando a gente olha a história do Brasil, nos dá vergonha. Nos dá vergonha lembrar que durante 350 anos as pessoas eram vendidas, famílias separadas conforme a vontade do proprietário da pessoa, porque era escravo ou escrava. Crianças vendidas também. Nos dá vergonha saber que o Brasil teve escravidão. Daqui a 50 anos, os brasileiros vão ter vergonha da maneira como nossa geração trata as crianças de hoje. Crianças sem escolas ou com pseudo-escolas. A gente considera uma maravilha ter 97% das crianças matriculadas, esquecendo, primeiro, que faltam 3%, segundo, que estão matriculadas apenas, não estão frequentando, assistindo nem aprendendo, e terceiro, que não são escolas de verdade, são pseudo-escolas, escola onde os filhos das classes médias não estudariam.
Escolas até em que mesmo os filhos, mesmo os pais daquelas crianças não comprariam uma geladeira numa loja que se parecesse com a escola do filho. A gente vai ter vergonha. Os próximos, nós não vamos estar vivos, provavelmente, a não ser os muito jovens aqui, como o que está ao meu lado aqui, o senador Medeiros, mas daqui a 50 anos vai se ter vergonha desse tempo. E uma das coisas que vai dar vergonha é que, em vez de pensar como aumentar a idade para ficar na escola, está se pensando como diminuir a idade para entrar na cadeia. Que é isso que se fala quando se tenta reduzir a maioridade penal. É tempo de aumentar a menoridade escolar. Até os 18 anos, todo mundo, e em escolas de verdade. O seu discurso cai muito bem pela data e pelo tema. E lamento que eu não estivesse na reunião, liderada sobretudo pelo senador Lindenberg, porque não me foi possível encontrar tempo para ir. Mas eu faço parte dessa luta que vocês estão fazendo. Alguma, senador, temos certeza da sua solidariedade e do seu companheirismo nessa nossa batalha. Senador Zé Medeiros é o último, senadora Vanessa, para que eu possa encerrar meu pronunciamento. Ele encerrará. Rapidinho. Muito obrigada. Senadora Lides, também para lhe parabenizar por esse tema tão rico e tão penoso para a gente ter que ver que enfrentamos ainda esse tipo de problema. Eu nasci no sertão de Caicó, na zona rural do município de Caicó, no Rio Grande do Norte, e foi a educação, senadora Lides, que permitiu que eu estivesse aqui hoje. Isso não é chavão. E eu fico preocupado porque há 40 anos atrás nós tínhamos, parece que, um rumo. E acho que em algum momento perdemos o rumo. Em algum momento nesse país se deu importância para a educação, que eu me lembro que na minha infância e adolescência havia aquilo na cabeça de cada jovem. Aquela coisa de que se você estudasse, você iria ter um futuro melhor. Hoje parece que perdemos o rumo. A gente vê até grandes fortunas sendo gastas na educação, mas parece que não tem um rumo. Para onde vamos? O que queremos dessa educação? Não se vê. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Vossa Excelência toca esse tema e, com muita propriedade, o senador Cristóvão disse aqui. Estamos discutindo hoje não em que idade entrar na escola, mas em que idade colocar na cadeia. E a Vossa Excelência diz tudo. Nós temos um certo nicho para ir para a cadeia. As nossas próprias leis penais, elas são um pouco feitas para esse público. Olha, nós estamos falando aqui de pessoas que roubam 150 milhões, 150 milhões. Agora mesmo acabei de saber de uma. Já concluo, senhora presidente. Agora mesmo acabei de saber, nova notícia aqui, está no Globo. Mais 55 milhões devolvidos e a gente vê milhões, bilhões. E quantos dias essas pessoas vão ficar na cadeia, né? Nosso Código Penal ele é bem direcionado. Se observarmos, é para esse público. Pro negro, pro pobre, e sem querer fazer luta de classes aqui. Mas a gente precisa evoluir, inclusive, nas nossas leis. Porque parece que fazemos uma segregação tácita. E fica aí. E Vossa Excelência vem e traz, fura o tomor e coloca isso aqui para toda a sociedade brasileira. E é importante que falemos para que a gente possa evoluir e sair dessa situação em que nos encontramos. Meus parabéns, senadora. Muito obrigada.